Olá! A Câmara dos Deputados vai analisar as emendas realizadas pelo Senado na medida provisória que trata da regularização fundiária. Durante a tramitação no Senado, foram aprovadas 8 emendas que foram apresentadas como de redação. As emendas que simplesmente aprimoram o texto não precisam retornar para a nova avaliação da Câmara, mas o Partido dos Trabalhadores entrou no Supremo Tribunal Federal arguindo que houve mudança no conteúdo desse texto. O ministro Luiz Roberto Barroso concordou e determinou que a Câmara deve analisar novamente a medida. O Câmara Debate, da Rádio da TV Câmara, vai discutir essa decisão com os deputados Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, presidente da comissão especial que analisou a medida provisória, e Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Deputado Exalci, era necessária essa volta? Como é que o senhor acha? Como o senhor avalia aí o conteúdo das mudanças? De fato, houve um exagero, um otimismo muito grande com relação às mudanças. Foram 8 emendas apresentadas, das quais 5 realmente são de redação e 3 pode ser caracterizado como modificativa, e inclusive uma que foi incluída no texto. Portanto, por isso é que nós resolvemos, em vez de recorrer ao Supremo, colocar na pauta e votarmos imediatamente essa matéria. Deputado Edmilson, o senhor foi bastante crítico dessa medida provisória. O senhor acha que essa votação dessas emendas permite alguma mudança? Como é que o senhor avalia essa nova votação? O relator está insano. É a chamada mãozinha boba. O relator do Senado, né? Que é o Senado, senador Romero Jucá. Do Senado. Uma tentativa de rasgar a Constituição, chutar a cara do povo brasileiro. Por quê? Vai aprovado depois de um debate com grandes divergências, um relatório de uma comissão mista, feita por deputados, o presidente é um deputado, o relator é o próprio Romero Jucá. Então, novas pressões surgiram, aí vem a mãozinha boba tentando alterar o conteúdo do projeto, como se fossem meras emendas redacionais. Então, não, aperfeiçoamos a gramática. São alguns verbetes, algumas mudanças apenas para aperfeiçoar. E não é assim. Porque estamos tratando de patrimônio público. Eu estou vendo gente morrer no meu estado, em Pau d'Arco, porque ocupa uma área de 5.000 hectares, centenas de famílias sendo trucidados pela polícia, baseado em uma ação da justiça para prender lideranças. Então é a justiça e a polícia agindo de forma solidária para destruir o direito do trabalhador rural de ter terra. E o proprietário não existe, porque a terra é grilada no meu estado. Ou seja, o criminoso ocupa e permanece, porque ele é um criminoso rico. As milhares de famílias sem terra não podem fazer o mesmo, porque são mortas. Mais uma chacina. Então, nós estamos tratando aqui na possibilidade de dar de presente para os latifundiários, porque o discurso é em favor dos sem terra e sem teto da cidade. Mas, na prática, é para entregar até 2.500 hectares para grileiros de terra, gente que ocupou criminosamente terras públicas e agora terá o título. A especulação já tomou conta. Então vem o relator e tenta alterar. Para dar um exemplo, na Zona Franca de Manaus, a Sulframa, e no Rio Preto de Eva, são milhares de hectares que serão dados de presente para quem, a partir de junho de 2009, quando a Lei 11.952 foi aprovada, que era a referência do que foi para o Senado, aí ele altera. Não, a data agora passa a ser 22 de dezembro de 2016, o dia em que a medida provisória foi publicada em Diário Oficial. Uma alteraçãozinha simples de redação? Não. Significa que de 2009 a 2017, portanto, quase 8 anos, os criminosos que ocuparam terras públicas no estado do Amazonas, em áreas administradas pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, a Sulframa, poderão agora ganhar de presente um prêmio ao crime e aos criminosos. Não é admissível. Então, nós vamos ter que derrubar, porque a medida provisória foi muito ruim, o que foi aprovado foi muito ruim. Ela acaba com a reforma agrária, ela viabiliza, que é outra proposta da mãozinha boba aqui, é de garantir numa mera mudança de verbete, onde se coloca um inclusive,
permitir que condomínios sejam tidos como instalações condominiais urbanas simples, para não ter a responsabilidade, a contrapartida de investir na infraestrutura mínima, como iluminação, água, esgoto, enfim, tudo passa a ser compromisso, responsabilidade do poder público, dinheiro público. Sabe por quê? Essas mãozinhas bobas aqui só servem para aumentar a concentração de terra e o dinheiro nas mãos dos muito ricos. A gente vai chegar aí na área urbana. A ideia é rejeitar essa nova redação ou aceitar essas mudanças, deputado? Deixa eu corrigir aqui, porque realmente o deputado exagerou muito e não é nada disso que ele disse. Primeiro, as emendas apresentadas no Senado foram... É evidente que essas três, como eu disse, houve uma modificação, mas modificações que não é dessa forma que ele disse. Por exemplo, ele fala sobre a data de 2009 para 2016. A medida provisória ela é especificamente para tratar da regularização daquilo que está consolidado até 22 de dezembro de 2016. Nesse texto, houve um equívoco e ficou o texto da lei anterior. Tinha que corrigir mesmo, mas nós vamos corrigir aqui na Câmara. Segundo... deputado, até 2009. 2009, esse foi o equívoco que foi feito. Que é legitimar a prática, a mãozinha boba do Senado. Eu achei que nós íamos concordar lei, aqui, deputado. Não, o espírito da lei... Achei que nós íamos concordar. Não, deputado, votar. pela sentença do ministro Luiz Roberto Barroso, estendeu o prazo até 2016. Não é que estendeu, é que na redação... Isso é o que o ministro fala aqui na sentença mas é porque dele. foi aprovado dessa forma. Foi aprovado dessa forma? Não, foi aprovado em 2009. Mas o espírito da lei, se você pegar a análise da medida provisória, ela foi feita para quê? Para consolidar tudo até 22 de dezembro de 2016. Que você vai regularizar, Exauci? Não, sim. Mas terra roubada do povo. Deputado Edmilson, por isso estabelecesse uma data para anistiar o crime. Então está anistiado do crime. E tem a regularização da terra. Deputado Edmilson. Agora, para os criminosos de 2009 para cá, também vão receber as terras públicas como prêmio. Eu ouvi você só um minuto, deputado, por favor, deputado Exauci. Eu achei que nós viemos aqui derrubar os vetos do Senado, as mudanças do Senado. Mas você está voltando, isso não trata isso. Argumentando a favor da mãozinha boba. Primeiro, as terras que estão sendo regularizadas são terras de pessoas que foram convidadas. Por exemplo, aqui no DF mesmo, as pessoas estão aqui há 40 anos produzindo e foram convidadas, não tem escritura. As pessoas que foram para Rondônia para produzir para o estado dele, foram para lá a convite, as pessoas que vieram do Paraná, de Santa Catarina, que foram produzir, eles estão lá há 30, 40 anos produzindo. O problema é que o PT, a oposição, o que eles querem é o voto de cabresto. Mas, deputado, eles não querem dar escritura para as pessoas. 2016? O correto, pelo espírito da lei, seria 2016. O que foi aprovado na Câmara foi 2009. Foi 2009, porque é a data da lei. Aí lá no Senado houve uma mudança. De fato, houve uma mudança. Temos que enfrentar agora na Câmara. Tem que ser isso votado. Será rediscutido hoje na Câmara? Vai ser discutido, essa emenda será votada. Isso será votado. E a bancada do governo me parece que aprovar o que o Senado criminosamente fez. O texto da Câmara, só pode acontecer duas coisas. Ou é o texto da Câmara ou é o texto do Senado. As emendas, que são 8, 5 são de redação, essas não têm mudança. As 3, que foi considerada como modificativa e tem uma que foi incluída, essas serão votadas, que poderá ser aprovado ou não. Então, isso vai ser discutido no plenário, essas 3 emendas. O que trata essas 3 emendas? Uma é essa que houve nesse texto aí, foi mantida a data da lei 11.900 e pouco, que é 2009. Mas a regularização das terras, elas são consolidadas até 22 de dezembro de 2016. Nesse artigo, houve esse desentendimento no sentido de não colocar 22 de dezembro. Então, vai ter essa correção, que poderá ser votada. Mas não é correção, nós temos que derrubar isso, Exauci. É o espírito. Isso não é correção. Todos os condomínios... As terras são públicas. Deixa eu dizer para você. Deputado, a gente volta daqui a pouco para a gente todos os condomínios, seja rural, urbano, a REURB, ela é para quê? Para regularizar aquilo que está consolidado até 22 de dezembro de 2016. Ponto. Isso é o que foi votado na Câmara. Agora, nesse caso específico, ficou 2009. Será discutido agora se será mantido o 2009 ou se será acatada a emenda do Senado que passa igual a REURB 2016. Isso é que será discutido na outra. A outra emenda, que foi incluído, inclusive, é mais que um detalhe, porque o artigo 8º, ele dá à SPU a autonomia para regularizar
a proposta de manifestação de aquisição, que foi emenda minha, inclusive. Só que ele cria um artigo 4º para dizer que a SPU pode fazer portarias para regulamentar isso. Então, também foi questionado. Será votado também aqui agora para a gente ver se vai manter o texto do Senado da Câmara. Então, esses 3 pontos que serão discutidos agora na Câmara e depois vai ser sancionado. É isso que vai acontecer. E a gente vai... Vou pedir licença para o deputado Edmilson Rodrigues, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta com a posição dele sobre essas 3 alterações. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a tramitação da medida provisória da regularização fundiária com os deputados Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, e Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. E a gente terminou o primeiro bloco com o deputado Isalci colocando a posição. A ideia da base do governo é votar as mudanças do Senado e não simplesmente retificar e voltar à posição que foi votada aqui da base. Deputado Edmilson, eu queria perguntar para o senhor qual a posição do senhor com relação à ampliação desse prazo em cerca de 7 anos para a regularização de todos os lotes que tenham sido ocupados irregularmente, para a extensão de condomínio urbano simples para todos os condomínios e que eu gostaria que o senhor explicasse, o senhor falou por que isso acaba com a reforma agrária, que o senhor explicasse isso. E essa mudança é só para um determinado local, tá aí, da Amazônia, não é todo... A Amazônia é legal. A Amazônia é legal. Tem os municípios aí que são específicos, o resto já é 22 de dezembro. É bom que as pessoas entendam. Foi aprovada aqui com a nossa oposição a medida 759. Por que nossa oposição? Porque havia um tempo para as pessoas que ocupam terra e lutam pelo direito à terra e à produção na terra, a política de reforma agrária, que você permanecesse no lote. Então, era estabelecida a concessão do direito real de uso, ou seja, você é dono da terra, mas não pode vendê-la como se fosse um especulador qualquer, não. Você fez uma ocupação, o Estado desapropriou, assentou, então você tem que cumprir a função social, produzir na terra. O que é que essa medida fez? Na comissão presidida pelo deputado Isalci, emancipa-se. Sabe o que significa isso? Que agora o latifundiário, o especulador, o rico, chega com quem conquistou a terra e como agora está emancipado, ele vai ter um título e ele vai poder vender a qualquer tempo, vai diminuir. Isso vai implicar numa situação muito triste. Vão ocupar o sem terra, viu só? Já vendeu. Só que quem é que consegue sustentar a pressão do latifúndio? Que ao mesmo tempo que oferece preço, oferece também a violência, a ameaça, como ocorreu na PA 163, Santarém, por exemplo. Indígenas, camponeses, tradicionais, saindo com medo, porque o crime organizado faz assim, em quase todo o Brasil, inclusive em São Paulo. Ainda que o Pará tenha índices tristes de violência no campo e violência urbana. Então, é assim, é o fim da reforma agrária. Foi isso que se conseguiu. 88 milhões de hectares. Em breve estarão nas mãos de alguns poucos. Que poucos? Latifundiários, produtores brasileiros, só que não. Porque já tem a lei 4.000 e pouco, esqueci o número agora, apoiada também pela bancada do governo, que é a possibilidade de vender terras públicas para empresas privadas, estrangeiras. É outro projeto. Em breve é outro projeto que está na mesma escala. O senhor sabe muito bem. Deixa eu falar com o Edmilson. Deputado, em breve, aquelas áreas da reforma agrária, quando você tentar entrar, está a bandeira lá, japonesa, norte-americana, portuguesa. Sabe por quê? É outro projeto que já está em pauta, vai estar sendo retomado pelo governo, que ia fazer medida provisória e recuou. Quando lembrou que tinha um projeto já na casa, e eles vão dar trâmite de urgência para que esse projeto seja complementar ao que foi aprovado agora. Enfim, nós estamos aqui decidindo, na 759, o primeiro passo para que até 2.500 hectares, fora os contratos de gaveta
10, 20, 30, 100 mil hectares nas mãos de empresas, e empresas estrangeiras inclusive, que já tomam conta de 28,1 milhão de hectares de terra no Brasil. É bom que se diga. Só o estado do Alagoas tem 1,7 milhão de hectares, 2,7, aliás. E nas mãos privadas já estão 2,81 milhão de hectares. Enfim, então essa medida vem agora no Senado, nós temos que ser contra, porque as 3 emendas que serviram para o ministro Barroso determinar que elas teriam que ser debatidas aqui, é porque quando eu falei na mãozinha boba, é que o argumento foi que eram importantes, eram só mudanças redacionais que não precisava voltar aqui. Então iam publicar uma lei fraudulenta, mudando o conteúdo como se fosse apenas redação, mudança de redação. Nós vamos ter que ser contra, porque amplia. Deputado Jalci, deixa eu fazer só uma questão, só colocar uma questão, acrescentar, o senhor já responde. Tradicionalmente, quando se atribui um título, se dá um direito de uso por 100 anos renováveis. Por que o título, dá o título de propriedade, permitindo que a pessoa, inclusive, venda a propriedade, é melhor? O senhor avalia que é melhor? Porque hoje, por exemplo, você não consegue nenhum financiamento porque você não tem escritura. O documento oficial de propriedade chama-se escritura. O que eles querem fazer é que as pessoas que se assentaram, pessoas que estão produzindo, fiquem a vida toda dependendo do governo. A lei não eterniza. A escritura é a certidão de nascimento da pessoa. A lei não eterniza. As pessoas precisam ter sua escritura, a propriedade. Essa teoria de que todo mundo vai vender a terra para quem chegar e vender, não é assim que funciona. Você está dando... O brasileiro ele tem que ter autonomia para decidir sobre o patrimônio dele. Se vai vender, se vai continuar produzindo. Nós não estamos mexendo na atividade, nós não estamos mudando... A área que é rural continua rural. O que nós estamos dando apenas essa medida para você é apenas titularização. É dar escritura para as pessoas, para não ficar 40 anos. Você quer comprar uma máquina agrícola para produzir? Não pode, porque não tem garantia. Você quer fazer benfeitoria? Não pode, porque não tem recurso. Você quer tirar um financiamento? Não pode. É isso. O objetivo da medida provisória é escriturar, é dar escritura para as pessoas que moram há 40, 50 anos sem escritura. Essa informação não é verdadeira, não sabe. Óbvio que é, mas deixa eu dizer outra coisa. Agora, o direito real de uso permite qualquer financiamento. O que nós estamos tratando hoje aqui no debate são as 3 emendas modificativas, só isso, porque o resto já foi aprovado, não se discute mais, já está aprovado. Agora, essa questão de redação de data de 2009... Você vê que o contexto total da medida, seja REUB, seja área rural, é 22 de dezembro de 2016. Especificamente em Manaus, porque esse artigo só fala de Manaus e outras cidades, especificamente ficou, por erro, ficou 2009, que será corrigido agora. Porque se você coloca só para esse Manaus e essa cidade que está aí, só eles terão um parâmetro de 2009. O resto do Brasil, inclusive o Pará, será 22 de dezembro de 2016. Então... é uma correção, sim. E a questão da SPU também é um detalhe. O caput do artigo já autoriza a SPU a regulamentar essa matéria. Então, o discurso aqui é questão ideológica. O que o pessoal defende é que as pessoas não tenham a escritura, que a vida toda é igual ao salário família. Para eles, a pessoa recebe o salário e tem que ficar a vida toda recebendo. Não tem a porta de saída, só tem porta de entrada. Para ficar toda a época da eleição, tem que votar na turma. Vocês defendem o interesse dos ricos. É assim que funciona. Então, e acha que política social não deve existir. O que nós estamos fazendo, essa medida provisória, é o sonho da metade da população do Brasil. Aqui em Brasília, a metade da população de Brasília mora em áreas irregulares porque não tem escritura. Essa medida... ela simplesmente dá a escritura para as pessoas. Tem que manter, continua a legislação ambiental, continua realmente toda, para você montar o condomínio, tem que ter todas as exigências legais. Alterou. O que é rural continua sendo rural, não pode modificar. Os condomínios não precisam preservar as áreas de equipamentos públicos, né, deputado? Não, condomínios fechados. Você não precisa ter áreas para posto de saúde, escola, praça, você não precisa manter essas áreas. Não, condomínios fechados, toda a manutenção interna é dos condôminos. Agora, se for condomínio aberto, não tiver, aí passa a ser do Estado, né? E aí que tem. Agora, essa medida ela não incentiva. Essa medida não incentiva. Nenhuma contrapartida exigida. Essa medida é o seguinte: você tem um mundo virtual e você tem um mundo real. O mundo real onde as pessoas vivem. Essa medida ela regulariza aquilo que está consolidado.
ninguém pode ir nessa linha de querer derrubar tudo para fazer tudo novamente. Não tem jeito. Então, não há nenhum incentivo, inclusive. Portanto, é tudo que está consolidado até 22 de dezembro de 2016. E só não colocamos aí a penalidade maior, o crime, porque na medida provisória não pode tratar de questão criminal, tem que ser através de projeto de lei. Nós estamos fazendo, inclusive, eu estou apresentando um projeto de lei para punir mais a questão dos grileiros, mas essa questão da medida provisória não fala em grileiro. Nós estamos fazendo, consolidando, regularizando aquilo que já está. Não tem incentivo nenhum. O prazo para votação é extremamente curto. O senhor acha que dá para rediscutir essas questões? Nós vamos obstruir. Nós vamos obstruir o que pudermos. O pessoal tem uma linha... o país não está na normalidade. Primeira vez na história tem um presidente que comanda uma organização criminosa. É uma vergonha que o PSDB... O Lula? O Lula? Quem é o chefão da organização? Que paga os advogados. Deputado exaustivo. Agora, o presidente Lula, Dilma, tem que está denunciado. Defenda o Temer. Eu não defendo o Lula, ele que se explique. E se for culpado, que pague. Se tiver cometido o crime, como o Temer tem que pagar. Agora, nós temos um presidente pela primeira vez. Não, respeita que até o Fernando Henrique devia te inspirar. Até o Fernando Henrique está puxando a orelha de vocês, bicho. Vocês querem manter um presidente imoral, ilegítimo, criminoso. Tá certo? Porque na minha casa não entra ninguém escondido, muito menos se a casa fosse pública. Vocês apoiaram o Lula? Apoiada, eu sou do PSOL. Há 12 anos rompemos, eu era do PT. Rompi por discordância programática e até ética. Mas vocês continuam rompemos, não tivemos um ministério, não. O teu líder, quase presidente da República agora, já destruído politicamente, era quem mantinha diretorias nas Furnas, comandou a propinoduto lá nas obras do Rio Madeira. O Aécio Neves. Então, se alguém esteve no governo Lula, foi o PSDB através do Aécio Neves. Aliás, participando do propinoduto. Então, respeite o pessoal. Agora é o seguinte, nós vamos obstruir e vamos votar contra e lutar contra essa medida, porque ainda há possibilidade do veto. Não tem, esquece. Há possibilidade da justiça vetar a lei. Porque assim, essa medida provisória é criminosa. E aqui no Distrito Federal, tu já sabes disso. A especulação já tomou conta. Ou seja, quem tem dinheiro vai ter terras públicas. O pobre vai ter que procurar agora a construção de novos assentamentos e novas satélites surgirão. É o povo virando favelado, enquanto os ricos dominando as áreas mais nobres do Distrito Federal. É isso que já está acontecendo. Quanto pior, melhor. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas da nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.